Vamos falar de Atlético Paranaense e Santos, que se enfrentam neste domingo às 18h30, lá na Liga Arena. Jogo importantíssimo para o Santos. Além da vitória, o torcedor santista também precisa ficar com o secador ligado para colocar ponto final nesse pesadelo ainda neste domingo. Santos, além de fazer a sua parte, que é o principal, né? Também pode contar com tropeços ou do Vasco ou do Bahia para se ver livre de forma definitiva de qualquer chance de rebaixamento. Vamos explicar essa matemática que o torcedor santista tem que ficar ligado e, obviamente, as prováveis escalações tanto do Peixe como também do Atlético Paranaense. Como o Santos pode tentar se aproveitar de algumas fragilidades, né, da equipe paranaense para conquistar esses 3 pontos importantíssimos para a gente nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e também quero saber o seu palpite. Então me conta aqui embaixo quanto você acha que será Atlético Paranaense e Santos, tá certo? Vamos começar aqui olhando a classificação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está com 45 pontos, com 11 vitórias. Santos, 43 pontos, com 11 vitórias. Vasco, 42 pontos e 11 vitórias. Bahia, 41 pontos e 11 vitórias. E por que eu estou destacando essa questão de pontuação e vitórias? Porque é o primeiro critério de desempate. Então, por exemplo, se o Santos se igualar em pontos com o Cruzeiro, o critério de desempate, o primeiro, é o número de vitórias e depois saldo de gols. Saldo de gols a gente sabe que é patético, né? O número do Santos, ó, tá aparecendo aqui na tela, menos 21. Então a gente não pode contar com saldo de gols. Então, né, o Santos tentar ganhar ali na pontuação e quem sabe também em número de vitórias. Bom, vamos mostrar aqui as partidas que acontecem, as partidas que nos interessam, né, para a gente ficar ali com o secadorzinho ligado, começando para esse jogo aqui entre América e Bahia. Bahia jogando fora de casa, o América que, né, tá rebaixado, muito se vem comentando de Pix, vou fazer Pix para o jogador que fizer o gol e tal, né, alguns torcedores do Santos fazendo essa promessa para jogadores do América, não sei se isso vai rolar de fato, mas acabou sendo, né, uma coisa que ficou em bastante evidência nesses últimos dias. O fato é, se o Bahia não vencer o América, ou seja, for derrotado ou empatar com o América e o Santos vencer o Atlético Paranaense, show! O Santos não tem mais chance de ser rebaixado, porque aí, na última rodada, matematicamente impossível o Bahia passar a gente. Outro cenário que interessa a gente: Grêmio e Vasco. Esse é um jogo que acontece em Porto Alegre, é o jogo de despedida de Luizito Soares, lá na Arena do Grêmio. E o que acontece? O Grêmio vencer o Vasco e o Santos vencer o Atlético Paranaense também coloca um ponto final em qualquer chance de rebaixamento. Então, são 3 cenários, né? Derrota ou empate do Bahia ou uma derrota do Vasco, obviamente, reforçando sempre aqui que o Santos precisa vencer o Atlético Paranaense, tá certo? Então, esse é o cenário para o torcedor santista ficar ligado. Dito isso, vamos então a informações, né, da partida para a gente ficar ligado. Começando, obviamente, por onde você pode assistir a partida, na rede Furacão, Cazé TV ou TNT Esportes. Essas são as 3 opções para você ficar ligado na partida entre Atlético Paranaense e Santos, tá certo? E aí, vamos à provável escalação da equipe paranaense, que é o seguinte: no gol, Bento, que vem sendo um dos principais nomes aí do Atlético Paranaense, né? Um Atlético que joga com uma linha com 3 defensores, Kaique Rocha, inclusive, ex-Santos, Thiago Heleno e Kaká. Um meio-campo povoado também, com Christian, Fernandinho, Eric, Madison, Coelho, Vitor Bueno e mais à frente, Vitor Roque. Eu vi em algumas previsões de escalações que o Vitor Roque pode começar entre os titulares, que o Vitor Roque não teria condições de começar entre os titulares. Enfim, é um jogador para a gente ficar de olho aí, porque é o principal nome ofensivo do Atlético Paranaense e também
vai fazer a sua despedida com o torcedor ao seu lado, né? Depois ele joga lá pro Barcelona. Mas é um time do Atlético que não está conseguindo vitórias nos últimos jogos, está 7 jogos sem vencer, não tem tantas ambições assim no Campeonato Brasileiro, né, em termos de Libertadores ou algo do tipo. Tudo bem que o Fluminense também não tinha, né? A gente não pode meio que pegar isso como um fato absoluto. Mas fica aí a título de informação, tá certo? O Atlético tem alguns desfalques, Hugo Moura está suspenso, Canóbio, Esquivel, Vidal, Pedro Henrique e Fernando. É importante a gente falar também aqui do Canóbio, né? Porque o Canóbio poderia ser um substituto do Vitor Roque. Então não sei qual seria uma outra opção aí do Atlético Paranaense, caso o Vitor Roque não aguente 90 minutos, enfim, né? Ele que vem retornando aí de lesão. Dito isso, vamos ao Santos, e a gente comenta também como o Santos pode tentar se aproveitar para conquistar esses 3 pontos contra o Atlético. Então, o Santos com novidades, mudanças, tanto no esquema tático como também em jogadores. E a mudança é o seguinte: temos a entrada de Júlio Furti no Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, que apesar de ser artilheiro do Santos, não vem numa boa fase. Também teremos o retorno de Tomás Rincon, o retorno de Nonato e uma mudança no esquema. O Santos, que estava jogando, pelo menos na última rodada, com 3 zagueiros, volta a jogar num 4-4-2. E o Dodô, que estava como zagueiro, joga como lateral esquerdo, tá certo? E aí o time, João Paulo, Joaquim, Messias, Lucas Braga, Dodô, Rodrigo Fernandes, Rincon, Nonato, Jean Lucas, Soteldo, Júlio Furti. O Lucas Lima também estará à disposição, tá? É que o time que treinou, que o Marcelo Fernandes, né, esboçou o time contra o Atlético Paranaense, tinha o Nonato como titular. Mas o Lucas Lima pode ser uma opção para segundo tempo, tá certo? E aí, Nájila, como o Santos pode, então, tentar tirar vantagem desse time do Atlético Paranaense? É uma defesa que vem sofrendo bastante, né, nos últimos jogos, a defesa do Atlético Paranaense. É um time também que sofre muitos gols de bola aérea, e se a gente olhar para essa escalação do Santos, tem 3 pontos fortes, né? O Joaquim, que vem incomodando bastante em bola aérea, tanto falta como principalmente escanteio. Tem o Tomás Rincon, que participa dessas jogadas ensaiadas, né, de bola aérea do Santos. Tem também o Júlio Furti, em termos de comparação de questão de bola aérea, né, entre ele e o Marcos Leonardo, o Júlio Furti é muito mais perigoso nesse sentido. Então, são 3 jogadores que eu colocaria aí que o Santos pode incomodar a equipe do Atlético Paranaense, que vem sofrendo bastante gols assim, tanto em bola parada de falta, escanteio, como também, né, vai à linha de fundo, cruza e alguém chega para cabecear. Então, o Santos tem que tentar se aproveitar disso. O Atlético Paranaense também é um time que às vezes deixa muito espaço, joga com jogadores mais espaçado. Talvez, se um Santos conseguir ficar mais compacto, já que teremos aí 4 meio-campistas, né? Você consiga jogar em transição, aproveitando a velocidade principalmente do Soteldo e tentar surpreender a equipe do Atlético Paranaense. É um jogo onde o Santos precisa entrar extremamente concentrado, extremamente com aquela vontade de ganhar, né? Não tem bola perdida, como a gente fala, e obviamente ligado para não dar espaço para os jogadores do Atlético Paranaense. O Santos só depende de si para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Não adianta nada o Vasco ser derrotado, Bahia ser derrotado, Bahia empatar se o Santos não fizer a sua parte. Então, vamos ganhar do Atlético Paranaense, se Deus quiser, para que a gente chegue tranquilo contra a equipe do Fortaleza, né? Se as combinações acontecerem também. Porque se o Santos ganhar, mas as outras equipes ganhar também, né? Vamos pro desespero até o último jogo. Mas é um jogo extremamente importante. Espero, não querendo comparar resultados, mas o balde de água fria, tá? Eu espero que o balde de água fria que o Santos tomou contra o Internacional, que o Santos foi goleado por 7-1, de lá para cá o Santos conseguiu resultados positivos, meio que conseguiu uma arrancada, vamos colocar assim, e teve uma mudança de postura. Espero que a derrota para o Fluminense, da maneira que foi, a expectativa que estava sendo criada dos torcedores santistas,
faça com que esse time também mude de novo a chavinha para esses 2 últimos jogos. Pouco mais de 180 minutos para que a gente consiga essa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E o santista é triste, né, ter que se contentar com isso, mas infelizmente é o que essa gestão deixou a gente disputar nesses últimos anos, né, a permanência ou não na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos torcer que vai dar tudo certo. Quero aqui, depois da partida, ter uma live pós-jogo agradável com vocês, tá certo? Conto com a audiência de vocês nessa live pós-jogo. Boa sorte pra gente e vai pra cima.